Boa noite. Boa noite. No fim de semana em que o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortes pela Covid-19, diversas festas clandestinas foram flagradas. Em São Paulo, uma torcida organizada decidiu fiscalizar a conduta de atletas do clube. Um dos jogadores chegou a ser agredido. O vídeo mostra o volante Patrick de Paula cercado por torcedores que o hostilizaram e agrediram. A cena foi gravada ontem à noite, na saída de uma festa clandestina, na zona leste de São Paulo. Para fugir da confusão, o jogador precisou voltar para o local onde estava, após não conseguir entrar no carro. Falaram muitas coisas, que eu estava em balada clandestina à madrugada. E eu não estava em balada clandestina, estava num restaurante com a minha namorada e com o pessoal de amigo meu. O Palmeiras resolveu afastar e multar o jogador. As mesmas punições que foram aplicadas ao meio-campo Lucas Lima, que também foi flagrado deixando uma festa clandestina na sexta-feira. Aqui em São Paulo as festas seguem proibidas, mas tem pessoas que acham que por estar em espaços abertos podem se aglomerar e curtir à vontade, desrespeitando não só as medidas sanitárias, mas o sossego dos moradores. Essa câmera de segurança mostra a dispersão de pessoas de uma praça na região central da capital paulista. A poucos quilômetros dali, uma rua lotada com som alto reunia vários jovens que não respeitavam nenhuma medida para conter a pandemia. Procurados pela nossa reportagem, moradores e comerciantes têm medo de falar. Neste bairro, na Zona Leste, um morador chegou tarde do trabalho e não conseguiu entrar em casa. Eu estava retornando para casa, quando no caminho eu recebi uma ligação da minha esposa para que eu procurasse um hotel onde eu estava lá no trabalho, porque a rua estava tomada pela bagunça e não tinha condição de retornar, de entrar com o carro. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Militar orienta pedestres e motoristas a evitar aglomerações e a não obstruir as ruas. E apoia, sempre que solicitado, a fiscalização dos agentes de vigilância sanitária. Mais de um ano após as primeiras medidas de restrição, os especialistas ainda alertam para os cuidados. Nós temos que considerar todos como potencialmente contaminados, potencialmente com chance de transmitir. Daí a importância que mesmo ao ar livre, mesmo nessas atividades onde você tem ventilação, lugares arejados, a proximidade deve ser evitada. Veja agora outros destaques do dia. Avião com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen chega amanhã ao Brasil. Presidente Bolsonaro volta a defender o voto impresso, lamenta mortes pela Covid e discute com jornalista. Câmara aprova a medida provisória que permite privatização da Eletrobras. Estados Unidos são atingidos por tornado e tempestade. Jogos de Tóquio terão limite de 10 mil torcedores por arena. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, pelo menos 5 corpos foram encontrados no que pode ser um cemitério clandestino do tráfico de drogas. O lugar também era usado por criminosos que vendiam terrenos. Depois de expulsar os moradores, 8 suspeitos foram presos. Era nesse terreno que os criminosos enterravam as vítimas. Com a ajuda de uma retroescavadeira, corpos e documentos foram encontrados. A investigação aponta que as mortes seriam de pessoas consideradas rivais pelo grupo. Uma garrafa de gasolina foi deixada para trás. Segundo as investigações, os traficantes também seriam responsáveis por roubos de cargas na rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, na região metropolitana do Rio. Nos 5 primeiros meses desse ano, 231 ocorrências foram registradas na região. Além do roubo de cargas, a polícia também descobriu que os criminosos loteavam terrenos já ocupados e cobravam taxas de até R$5 mil dos moradores. Quem não aceitasse pagar era expulso e ameaçado. Uma corretora de imóveis e o marido dela teriam sido mortos por um dos principais integrantes da quadrilha. Um casal
que atuaria como corretores do tráfico, né, que teriam, por algum tipo de desavença, teriam sido mortos por um desses líderes que era um desses alvos da investigação. Maurício Vitor da Costa Silva foi preso hoje. Ele é apontado como o atual chefe do tráfico na comunidade e um dos autores do duplo homicídio. Uma central de internet ilegal foi encontrada pelos agentes. Carros e motos roubados foram recuperados. Os suspeitos presos foram levados para a delegacia. Drogas, réplicas de armas, dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. As buscas por Lázaro Barbosa entram no 13º dia. O suspeito de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, segue foragido. Enquanto isso, as famílias da região se trancam em casa com medo do criminoso. Casas cercadas, arame farpado, corrente com cadeado na porteira. Desde que Lázaro apareceu na região de Cocalzinho de Goiás, ninguém dorme direito. Um fica acordado, os outros dormem, depois vai revezando, o cachorro lá já está de olho, já vê o que está acontecendo, né? Enquanto Lázaro está à solta, quem não pode deixar a propriedade é que vira prisioneiro. Sempre assim, atrás de grades, com o celular nas mãos, trocando informações com os vizinhos, ou, se necessário for, para pedir ajuda para a polícia. Hoje à tarde teve viatura até no meio do pasto, mas nem sinal do criminoso. Vídeos de supostas invasões em propriedades continuam sendo divulgados. Doutor Lázaro passou por aqui, ó. Fuçou as gavetas tudo. A Polícia Rodoviária Federal reforçou as abordagens na região para evitar que Lázaro saia de Goiás pelas estradas. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini para o Domingo Espetacular, a mulher do fugitivo disse que também foi ameaçada por ele. Ele falou assim, olha, se você não me quiser mais, eu vou te entender. Mas não arruma padrasto para criar a minha filha. Se eu estiver longe e souber que você arrumou padrasto para ela, eu venho e te tomo ela. A polícia revelou que Lázaro tem um histórico de crimes ainda maior do que havia divulgado. A Defensoria Pública do Distrito Federal pediu proteção da integridade física e psíquica dele com a alocação em instalações seguras, se possível, sem ter que dividir cela com outros internos do estabelecimento prisional em caso de sua recaptura com vida. O dia terminou com o criminoso livre e moradores cada vez mais assustados. Todo mundo não deixa um filho sair, eu tenho 2 filhos já que é um de 18 e um de 16, são homens fisicamente, naquela apreensivo, com medo de sair e deparar com essa pessoa que está fazendo maldade, né? E sai para tratar de um pouco, de uma galinha é rápido, o vizinho mesmo contato, às vezes mais só pelo zap, pelo telefone e pedir a proteção de Deus, né? O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados. E com a procura por vagas em alta, aumentam também os casos de um tipo específico de golpe. Desde que foi dispensado de uma empresa em janeiro, o Jorge está ajudando os pais na oficina de costura. Ao mesmo tempo em que procura em sites de emprego um novo trabalho. Depois de enviar muitos currículos, ele recebeu um e-mail. Era o convite de uma agência para a vaga na recepção de um hospital. Que era só para eu fazer lá a entrevista e pronto, que a vaga já era minha, entendeu? Aí eu falei, tá bom, eu gostei. Aí ele falou para mim vir no dia seguinte assinar os papéis, aí eu falei, tudo bem. Mas no dia seguinte, uma exigência para conseguir um emprego. Fazer o curso de um dia para ter um certificado obrigatório. Ele pagou R$600 e só depois descobriu que a vaga não existia. Questionei o cara se ele tinha a vaga que eles tinham me oferecido, falou, não, aqui é só de condomínio, com portaria e limpeza, aí só tínhamos vaga para limpeza. Esta especialista em recursos humanos diz que qualquer cobrança por vaga de emprego é um sinal de alerta. Eu não posso prometer uma vaga a alguém, isso não é real e nós não cobramos por isso. Não se cobra para fazer cadastro de currículo, não se cobra para participar de processo seletivo. Com desemprego recorde, encontrar trabalho tem sido um desafio para milhões de brasileiros. Na pandemia, a procura e a oferta de vagas pela internet ganhou ainda mais força. Livra as pessoas de saírem por aí batendo de porta em porta para deixar currículos. Só que a tecnologia facilita também a ação de golpistas com propostas falsas. O levantamento de uma empresa especializada em segurança cibernética já detectou neste ano 346 mil ocorrências na internet
de golpes com ofertas falsas de emprego. O principal objetivo é roubar dados pessoais e bancários das vítimas para usar em outros crimes e obter senhas para o acesso a e-mails e redes sociais. Para não cair na armadilha, o mais importante é pesquisar a reputação das empresas que oferecem as vagas. Reclame Aqui é uma ferramenta para você olhar, entender a credibilidade dessa empresa que fez contato com você, se já tem alguma reclamação lá, se ela realmente é uma empresa séria. O Jorge denunciou o golpe à polícia. O dinheiro que ele perdeu está fazendo falta para a família. Peguei emprestado dinheiro dos meus pais, agora, ó. Esse dinheiro dá para fazer o mercado do mês, praticamente. Faz muita falta esses R$600. A partir de hoje, as escolas de Belo Horizonte voltam a receber os alunos. E pela primeira vez, desde o começo da pandemia, não há limite de capacidade. Ou seja, todos os estudantes poderão frequentar as aulas diariamente. O clima era de festa junina nessa escola municipal para receber os mineirinhos de Belo Horizonte. Bernardo, de 7 anos, estava ansioso para rever a turma. A emoção de voltar para a escola é muito. Estou me sentindo segura, porque a escola tem todo o parâmetro para dar segurança para a família e para as crianças também. A volta dos estudantes foi condicionada a medidas de prevenção, como higienização constante e distanciamento. O retorno vem sendo feito aos poucos. No início do mês, foram as crianças do ensino infantil. Agora, os adolescentes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Como a gente vai voltar com o ensino híbrido, vai dar oportunidade também para as escolas se prepararem para voltar depois, no segundo semestre, até mesmo com o ensino médio. As escolas têm autonomia para decidir quando e se vão voltar com as aulas presenciais. Mas quem optar em reabrir precisa fazer um revezamento das turmas. Além disso, o conteúdo dado em sala tem que ser o mesmo disponibilizado pela internet, já que os pais, principalmente os que têm comorbidade, podem optar pelo estudo online. A mesma estratégia será adotada na cidade do Rio de Janeiro, que anuncia para amanhã a volta às aulas em 97% das escolas municipais. Em São Paulo, 35% já teriam retornado. Alunos e professores do grupo de risco permanecem com ensino remoto. Em Fortaleza, apenas a rede particular de ensino retornou. Em Natal, só no mês que vem, enquanto Cuiabá segue sem previsão. Em todas as cidades, a volta dos alunos depende de um estudo do número de mortos, de infectados e de vagas dos hospitais. A cidade de São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid para amanhã. Isso porque hoje São Paulo enfrentou um desabastecimento de doses. Mais da metade dos postos de imunização não estavam funcionando no final da tarde. Vamos conversar com a Giovana Arizado, que tem os detalhes. Boa noite, Giovana. O que foi que provocou esse desabastecimento? Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. A capital paulista diz que houve uma alta procura por doses de vacinas hoje, mas que esse desabastecimento foi pontual. Afirmou ainda que já enviou doses extras para os locais onde faltou vacina. Hoje aconteceu a repescagem para o grupo de 50 a 59 anos que ainda não tinha se imunizado. Até hoje à tarde, Cris, nossa equipe apurou que das 270 unidades de saúde, das 486 que a capital tem, elas não estavam funcionando. Esse levantamento teve como base a plataforma da prefeitura criada para monitorar a situação das filas nos postos. A Secretaria de Saúde da capital disse que amanhã não vai ter vacinação contra a Covid e que ela só vai ser retomada na quarta-feira para pessoas com 49 anos. O governo de São Paulo disse que vai distribuir amanhã mais doses de vacinas. Cris. Obrigada, Giovana. Vamos acompanhar. Vamos agora aos números de hoje da pandemia e eles ainda não foram atualizados pelo Ministério da Saúde. Mas vamos aos dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O país tem hoje 17.966.000 casos da Covid-19. São mais de 502 mil mortos. Foram 761 registros de óbitos nas últimas 24 horas. No Reino Unido, está liberada a partir de hoje a realização de cerimônias de casamento com mais de 30 pessoas.
Após mais de um ano de espera, os noivos, enfim, podem dizer o tão sonhado sim, acompanhados de familiares e amigos. Mas, por enquanto, com algumas restrições. Apenas celebrações ao ar livre estão permitidas e é preciso respeitar o distanciamento social e o uso de máscaras. A autorização acontece mesmo com a alta no número de casos de Covid-19. Foram 10 mil novos casos em 24 horas. A Itália vai suspender a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre a partir da próxima segunda-feira. O país também registrou hoje o menor número diário de casos de coronavírus em 10 meses. No Irã, o presidente eleito afirmou que não vai se encontrar com o americano Joe Biden, mesmo que os Estados Unidos retirem as sanções econômicas impostas ao país. Na primeira entrevista desde que foi eleito, Ebrahim Raisi afirmou que os Estados Unidos devem retornar ao acordo nuclear de 2015. O pacto foi abandonado pelo governo americano em 2018, acusando o Irã de não cumprir os compromissos. Desde abril, os países negociam a volta de Washington ao acordo, que prevê regras para o programa nuclear iraniano em troca da retirada de sanções. Questionado se poderia se reunir com o presidente americano, Raisi afirmou categoricamente que não. Veja a seguir, Câmara aprova a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. E ainda hoje, o ex-soldado que já foi preso 2 vezes por ter o mesmo nome de um traficante. A medida provisória que permite a privatização da Eletrobras foi aprovada agora há pouco pela Câmara dos Deputados. Então a gente vai a Brasília com o repórter Yuri Ascar, que tem os detalhes. Yuri, boa noite para você. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Foram 258 votos a favor e 136 contrários MP, que logo depois da análise dos destaques vai seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Deputados e senadores mudaram o texto original enviado pelo Executivo. Entre as modificações estão novas regras para a compra de energia de termoelétricas e a manutenção das subsidiárias da Eletrobras por pelo menos 10 anos. A lei do nome limpo foi aprovada no Senado e aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar com a Patrícia Lages. Patrícia, o Brasil tem 60 milhões de inadimplentes. O que é que muda na vida dessas pessoas? Muita gente, né, Cris? Boa noite para você e boa noite para você de casa. A ideia é ajudar quem está com dívidas atrasadas. Então, vamos ver aqui o que é que a lei propõe. Ela estabelece negociações compulsórias, ou seja, os credores, que podem ser financeiras, operadoras de cartão e bancos, serão obrigados a negociar com os inadimplentes superendividados. Mas é preciso entender algumas diferenças. O endividado é aquele que tem um compromisso a pagar, mas está em dia. O inadimplente é aquele que tem uma ou mais dívidas em atraso. Já os superendividados, os inadimplentes que estão superendividados, são aqueles que perderam totalmente a capacidade de pagamento. E é para esses que a negociação vai passar a ser obrigatória. Patrícia, explica pra gente como é que vai funcionar na prática. Não é automático, né? Não é automático, Cris. Primeiro de tudo, o inadimplente deve demonstrar interesse em pagar o que deve. A lei será aplicada caso a pessoa comprove que tentou negociar, mas ficou sem atendimento ou sem resposta. Se não houver acordo ou se o credor não comparecer à audiência de negociação, o juiz vai poder definir a forma de pagamento e o credor será obrigado a aceitar. Quem quer colocar as contas em dia precisa fazer um planejamento financeiro, verificando quanto pode dispor mensalmente para quitar essa dívida, porque é a partir desse valor que ele deve fazer a sua proposta. No r7.com/economize você encontra informações para organizar o seu orçamento e muito mais. Acesse lá. Cris. Obrigada, Patrícia. Boa semana para você. Boa semana. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio informaram hoje que estádios e arenas terão capacidade máxima de 10 mil espectadores.
Além disso, o público não pode exceder 50% da capacidade máxima dos locais de competição. O governo não descarta vetar torcedores caso a situação da pandemia no país piore. Apenas moradores do Japão poderão comprar ingressos e o uso de máscara é obrigatório. Os organizadores também recomendam não gritar ou falar alto. Veja a seguir. Cuidado com os golpes nos clubes de assinaturas. Você paga e não recebe os produtos. E veja também os robôs que já substituem os garçons no Brasil. E você participa de algum clube de assinatura? Pois é, muita gente gosta da praticidade destes clubes, que é quando uma determinada mercadoria chega mensalmente em casa, como livros, bebidas ou até maquiagem. Só que é preciso ter cuidado para não pagar e ficar sem receber. No Paraná, por exemplo, centenas de consumidores reclamam que uma empresa deixou de entregar os produtos. A assinatura semestral de R$ 539 garantiria que Natália recebesse uma caixa de cosméticos como essa todos os meses. No segundo mês de contrato, já começaram os problemas. A segunda caixa eu recebi com 2 meses de atraso, no final de janeiro. A terceira caixa no final de março, data de validade super próxima, para 2 meses de vencimento. Marcas desconhecidas que nunca foram citadas, a gente não sabe a procedência, então foi bem complicado e eu não consigo cancelar. Esse é o meu grande problema. Juliana passou pela mesma situação. Depois do 4º mês eu não recebi mais. Me senti enganada, né? Me senti super prejudicada, porque a gente assina, né? Se ilude achando que vai receber e acaba não recebendo, né? Só neste grupo de mensagens, mais de 800 pessoas reclamam do mesmo clube de assinatura de cosméticos. Todas pagaram, mas não receberam conforme o prometido. Mas os clientes não são os únicos prejudicados nessa história. Fornecedores de produtos de todo o Brasil também. Só em Campo Mourão, no Paraná, onde fica a empresa, foram abertos 58 processos de protesto. Mais de R$ 900 mil de prejuízo. Karine tinha parceria com o clube de assinatura. Ela intermediava a compra e a venda de produtos entre os fornecedores e o clube. Chegou a alugar uma sala comercial só para conseguir atender a empresa. Saiu no prejuízo. E não foi só financeiro, já que os clientes cobravam uma dívida que não era dela. Eu recebi muita cobrança de fornecedores agressivos até, por não entender que eu estava nessa situação como intermediadora. Antes de contratar esse tipo de serviço, a recomendação é pesquisar se a empresa existe, se o site é seguro, avaliar a reputação da empresa e sempre desconfiar de valores abaixo do mercado. Se ainda assim cair num golpe, é importante registrar nos órgãos de defesa do consumidor, fazer boletim de ocorrência e até entrar com processo na justiça. Na plataforma oficial do governo federal e também nos PROCONs, nós temos uma média de 80% dos casos solucionados. E se ele caiu num golpe mais sofisticado, que faça então registro, um boletim de ocorrência, para que a autoridade local possa fazer uma busca melhor e colabore também com as investigações que são realizadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Em nota, a empresa responsável pelo clube de assinaturas explica que funciona desde 2007 e que, devido à pandemia, se encontra em dificuldades financeiras. A empresa diz desconhecer protestos por não ter sido notificada e fala que, durante os próximos meses, pretende honrar os compromissos com seus consumidores. No Rio de Janeiro, um homem foi preso pela segunda vez em 2 anos sem nunca ter cometido um crime. O nome dele é o mesmo de um traficante procurado pela polícia. De novo, é muito injusta, é um vexame demais. Não desejo isso para ninguém. Foram 24 horas preso, mais uma vez. E de novo, a família precisou correr para provar a inocência do filho. Pagando pelo erro de outra pessoa, né? Que o nome dele seja limpo, porque
Não dá para ficar assim. Alisson da Silva Monteiro, de 27 anos, tem o mesmo nome de um traficante de drogas procurado pela polícia. Há 2 anos, Alisson, o filho da dona Cláudia, passou 3 dias na cadeia depois de ser confundido com o criminoso. O alvará de soltura se transformou no principal documento do rapaz. Mas no último domingo, o documento que Alisson carregava no bolso pouco adiantou. Ele foi abordado pela polícia enquanto fazia uma entrega de comida por aplicativo. Chegou a mostrar o alvará de soltura. Mesmo assim, foi preso, porque um novo mandado de prisão havia sido expedido contra o traficante. Para piorar a situação, no documento, na filiação, constavam os nomes do pai e da mãe do motoboy Alisson. Depois da segunda prisão por engano do rapaz, a justiça expediu nesta segunda-feira uma ordem imediata de liberdade. As pessoas que têm a responsabilidade de seguir com a persecução penal, policiais, delegados, membros do Ministério Público, eles cuidam do caso dessas pessoas com total descaso. É um dano muito grave, irreparável não só para a vida pessoal, mas para os reflexos de natureza psicológica, psíquica dessa pessoa. Alisson é ex-militar da aeronáutica. Estuda para voltar a usar uma farda e andar sem o medo de ser confundido pela 3ª vez. Eu sou inocente e consigo provar minha inocência. E a justiça está aí para ser feita. A Marinha investiga o que pode ter provocado o acidente com um navio no Porto de Santos neste fim de semana. A embarcação, que bateu numa estação de balsas, está ancorada e aguarda a conclusão da perícia. O navio foi levado para a área de fundeio do Porto de Santos, em alto mar, onde as embarcações ficam ancoradas à espera de atracação. Lá mesmo será elaborado o laudo que vai atestar se o navio tem condições de seguir viagem ou precisa voltar ao cais para reparos. Esse foi o tamanho do rasgo no casco provocado pelo acidente. Ontem, quando saía de Santos com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná, o cargueiro de mais de 300 metros de comprimento e carregado de contêineres colidiu com balsas que estavam em manutenção e 2 piers. O estrago maior foi nesse pier, que dava acesso à balsa para ciclistas e pedestres. Não sobrou praticamente nada da estrutura de concreto, madeira e metal. No momento do acidente, a balsa estava do outro lado. As pessoas aguardavam aqui nesse bolsão e não se feriram. Vistorias subaquáticas estão sendo feitas para avaliar o prejuízo. As obras para a reconstrução das áreas danificadas não têm data para iniciar. A Marinha abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2018, um navio que entrava no Porto de Santos atingiu 3 balsas que estavam atracadas. Cerca de 89 mil voluntários já se inscreveram nos testes da Butanvac, a vacina contra o coronavírus, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan. Na primeira fase do estudo, apenas não vacinados poderão participar. E nas fases seguintes, quem já foi imunizado também será testado. Paulo, de 24 anos, decidiu se inscrever para ser um dos voluntários dos testes clínicos da Butanvac, mesmo com o dia da vacinação tão próximo. Você imagina, contar para as pessoas, eu participei dos ensaios dessa vacina que vai estar contra todas essas variantes aí que estão aqui no estado de São Paulo. E poder falar isso para as pessoas vai ser um mérito muito grande. Os testes clínicos com voluntários ainda não têm data para começar no país. Depende apenas da regularização dos últimos documentos. Serão 4 meses de estudos. Na primeira fase, só quem ainda não foi vacinado vai poder participar. Essa fase é muito importante porque verifica se a vacina é segura. 418 pessoas vão ser selecionadas aleatoriamente. O candidato tem que ter mais de 18 anos e não ter comorbidades. As próximas fases vão garantir a eficácia da vacina. Pessoas já vacinadas com qualquer imunizante poderão participar. As próximas vacinas que forem incluídas no Programa Nacional de Imunização precisam prever como que isso vai ser combinado com vacinas que já foram tomadas. E se elas vão ter respostas, então, por si só, mas também em combinação com as vacinas que já foram dadas. 15 dias após a aplicação da segunda dose da Butanvac, todos os voluntários passarão por uma avaliação.
A ideia é entender se o corpo criou anticorpos e se esses anticorpos conseguiram agir contra o vírus. A nova vacina promete neutralizar as principais cepas em circulação no país e poderá ser atualizada todos os anos. A possibilidade da gente trocar essa cepa, como acontece na vacina da gripe. Para quem não sabe, a vacina da gripe todo ano muda o vírus. A gente vai poder fazer isso com a vacina com a Butanvac, inclusive colocando mais de uma cepa no futuro. Segundo o Instituto Butantan, os testes em humanos já começaram na Tailândia e no Vietnã e têm demonstrado resultados animadores. E eu acho que para mim vai ser gratificante poder participar de uma coisa que o Brasil é pioneiro e o quanto o Brasil é capaz de produzir vacina. E o Jornal da Record ilustra agora o andamento da vacinação em todo o Brasil. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1.257.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem 65.214.000 vacinados com a primeira dose e mais de 24.545.000 brasileiros completaram a imunização. Vamos dar um passeio nos estados, em alguns estados. No Amazonas, por exemplo, mais de 1.189.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, 28,26% da população. No Nordeste, a Bahia imunizou com a primeira dose mais de 4.435.000 moradores, o que representa 29,71% dos baianos. Em Minas Gerais, 6.393.000 pessoas estão vacinadas. Isso equivale a 30% dos moradores do estado. No sul do país, o Paraná tem 3.803.000 moradores imunizados contra o coronavírus, ou seja, 33% dos paranaenses. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados nesse mapa interativo. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em 17 de junho, uma quinta-feira, o Programa Nacional de Imunização conseguiu vacinar contra a Covid-19 2,5 milhões de brasileiros. Neste domingo, apenas 3 dias depois da marca recordista, as imunizações caíram para 500 mil, 2 milhões a menos. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde garantiu que toda a população adulta receberá a primeira dose até o fim de setembro. E disse também que a vacinação será completada antes que o ano termine. As quedas registradas, sobretudo nos fins de semana, ameaçam implodir tais promessas. Essas oscilações seriam eliminadas com a remoção de causas já identificadas e perfeitamente sanáveis. Nos sábados e domingos, por exemplo, centenas de postos de vacinação permanecem fechados. Basta mantê-los abertos. Outra pedra no caminho: milhares de pessoas não têm voltado para tomar a segunda dose. Uma campanha de esclarecimento precisa avisar que quem se imuniza pela metade continua inteiramente exposto ao coronavírus. Não existe a figura do meio vacinado. Em resumo, vacinas não faltam. Falta um planejamento eficaz. O ministro da Saúde afirmou a parlamentares que o Brasil deve receber 1,5 milhão de doses do laboratório Janssen amanhã. A expectativa de Marcelo Queiroga é de que todos os brasileiros adultos sejam vacinados até setembro e que as aulas voltem em todo o país a partir do segundo semestre. Na comissão da Covid no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os professores podem voltar a dar aula depois de tomarem a primeira dose da vacina. No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com 2 doses para o retorno das aulas. Com a estratégia adequada de testagem, podemos compatibilizar o retorno das aulas com a identificação dos casos positivos e, a partir daí, ter já no segundo semestre o retorno de aulas. O ministro anunciou que amanhã devem chegar 1,5 milhão de doses da Janssen,
metade do que havia sido prometido na semana passada. E eles iriam nos antecipar a semana passada 3 milhões de doses das Janssen. Lamentavelmente não foi possível a chegada dessas 3 milhões de doses, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que amanhã deve chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, porque ela, como as outras, mas essa é uma dose única que permite a imunização mais rápida. O governo brasileiro comprou 38 milhões de doses da Janssen, mas ainda não sabe quando o imunizante começará a ser usado. A data de validade tem preocupado o Ministério da Saúde. Os lotes são válidos até 8 de agosto, depois que a Anvisa estendeu o prazo, que inicialmente era 27 de junho. A expectativa do governo também é receber até dia 30 1 milhão de doses da Coronavac importadas da China. Até agora, foram entregues aos estados mais de 123 milhões de doses de vacinas. 64 milhões são AstraZeneca, 50 milhões Coronavac e 8 milhões Pfizer. Segundo o ministro da Saúde, o Brasil já tem contratados 600 milhões de doses de vacinas. Pelos cálculos de Queiroga, todos os brasileiros acima de 18 anos até setembro já terão tomado a primeira dose da vacina. E a imunização estará completa até dezembro. Queiroga também admitiu que o Brasil testou pouca gente durante a pandemia. O JR continua em Brasília porque a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a convocação de 9 governadores pela CPI da pandemia. Quem tem os detalhes é o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite. Olá, Fara. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, essa convocação ela havia sido aprovada em maio, mas os governadores recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Na decisão de hoje, a ministra Rosa Weber disse que a CPI pode ouvi-los, mas de forma voluntária. E hoje foi agendado o depoimento do empresário Carlos Wizard. Ficou para o próximo dia 30. Na verdade, ele tinha que ter prestado depoimento na semana passada, mas alegou tratamento médico nos Estados Unidos. Inclusive, o Supremo autorizou a CPI a ouvi-lo de forma coercitiva, o que não será mais necessário. O agendamento de uma nova data atende a um pedido dos advogados do empresário, que deve depor na condição de investigado. O Wizard, ele é acusado de participar aí de um gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro nas principais decisões no combate à pandemia. Cris, Fara. Alessandro Saturno, direto do STF. Os Estados Unidos anunciaram a doação de 55 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 14 milhões irão para países da América Latina, incluindo o Brasil. 75% das doses serão distribuídas pela COVAX, o consórcio da Organização Mundial da Saúde, que destina as vacinas para países em desenvolvimento, como o Brasil. Os outros 25% serão enviados a nações que os Estados Unidos consideram as que mais sofrem com a pandemia. Os imunizantes fazem parte das 80 milhões de doses que o governo americano vai distribuir até o fim do mês. Voltamos a Goiás com a repórter Revana Oliveira, que tem novas informações sobre as buscas por Lázaro Barbosa. Até porque teve um incêndio que começou na região e a gente quer saber da Revana se esse fogo aí tem relação com as buscas. Revana, boa noite. Oi, Fara, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, ainda não se sabe, mas mais cedo, pessoas aqui da região teriam dito que iriam colocar fogo na mata na tentativa de que Lázaro saísse. Claro, não temos essa informação confirmada, mesmo porque nessa época do ano, devido ao tempo seco e quente, os incêndios no Cerrado são bastante comuns. Ou seja, ainda então os bombeiros trabalham para poder controlar esse fogo. É uma área de aproximadamente 5 quilômetros que fica próximo da BR-070, entre o distrito de Girassol e também a cidade de Águas Lindas. Ainda falando aqui sobre a movimentação durante todo o dia, o Exército cedeu 40 rádios comunicadores para ajudar nas informações, ajudar no trabalho aqui das equipes. E também um mateiro muito conhecido, bastante experiente aqui na região, chamado Babaçu, veio ajudar nas buscas. Estou andando com eles, não é fácil, eles é profissional e o cara... Eu conheço o mato, sempre a gente vai junto, mas atrás, né? Entendi. É isso que vai resolver, a gente só está ajudando. Nós vamos encontrar ele, sabe que nós vamos encontrar ele.
O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a defender o voto impresso para as eleições do ano que vem. O presidente disse que teme possíveis fraudes nas urnas eletrônicas. As afirmações foram feitas a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada hoje pela manhã. Só na fraude, o 9D do voto. Se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Não vai ser uma canetada de um cidadão como esse daqui que não vai ter voto impresso. Pode esquecer isso aí. O tema está em discussão no Congresso Nacional. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que o atual sistema eletrônico é seguro e auditável. Disse que a Justiça Eleitoral vai trabalhar para implantar o voto impresso, caso seja aprovado pelos parlamentares. Se o Congresso aprovar, nós vamos abrir uma licitação aqui e fazer o que for possível. Não é fácil, porque não é uma impressora que esteja disponível numa prateleira. Ela é customizada, ela tem que ter, os nossos técnicos poderão explicar melhor, uma comunicação criptografada da urna com a impressora. Então, nós vamos abrir uma licitação, habilitar as empresas que possam participar e torcer para não ter recurso administrativo, torcer para não ter recurso judicial, mas eu posso lhe assegurar, como tudo que faço na vida, nós vamos fazer o que é certo. E, portanto, se passar no Congresso, nós vamos tocar aqui. O presidente também comentou as manifestações de sábado contra o governo. Bolsonaro entende que os protestos foram coordenados por integrantes da oposição. Meus parabéns aos motociclistas de Recife. Olha só, o Ministério Público proibiu a manifestação deles, mas não proibiu da petralhada no domingo. Eu acho que vou acabar com as manifestações do Petralha. Como mortadela, pessoal, faz bem a saúde. Agora vou. Como mortadela que faz bem a saúde. Vai acabar com as manifestações. É verdade. Entendeu? Tudo que eu apoio é o contrário. Estou apoiando agora o consumo de mortadela no Brasil. O presidente esteve também em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira. Participou da formatura de novos sargentos da Aeronáutica. Depois visitou uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Primeiro, o presidente lamentou as 500 mil mortes provocadas pela Covid. Lamento todos os homens, lamento muito. Qualquer hora tem uma dor na família. E nós, desde o começo, o governo federal teve coragem de falar em tratamento precoce. Bolsonaro se irritou com uma jornalista da afiliada da Globo, ao ser questionado sobre eventos em que aparece sem máscara. Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Vocês são os caras, cala a boca! No fim do dia, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com 4 ministros. Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo e Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, para tratar da reforma tributária. Nos próximos dias, o governo vai apresentar a proposta de alteração do imposto de renda à pessoa física e jurídica. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem cobrado o texto para dar andamento na tramitação da reforma. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, deu prazo de 15 dias ao presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades que fizeram menção a supostas fraudes eleitorais nas urnas eletrônicas para que apresentem evidências ou informações sobre as denúncias. O procedimento foi aberto também para apurar a existência de elementos que possam ter comprometido as eleições de 2018. O Palácio do Planalto ainda não comentou. No noticiário internacional, uma tempestade tropical que provocou a morte de 13 pessoas nos Estados Unidos no fim de semana voltou a ganhar força hoje. Foram registrados ventos de 65 quilômetros por hora. Casas ficaram destruídas, árvores caíram e atingiram carros, além de pontos de inundações. Nesta rodovia no Alabama, a tempestade causou um grave acidente envolvendo 18 carros. 10 pessoas morreram no local. Um ônibus envolvido na batida transportava crianças e adolescentes que viviam em um abrigo e voltavam de uma viagem. Em outro veículo estava um homem de 29 anos com a filha de apenas 9 meses. Depois de atingir o estado do Alabama, os ventos se movem na direção das Carolinas do Sul e do Norte.
Claudette é a terceira tempestade tropical do ano formada no Oceano Atlântico, mas a primeira a atingir as cidades do sul dos Estados Unidos. No norte do país, no estado de Illinois, um tornado atingiu os arredores da cidade de Chicago. Casas foram atingidas e mais de 20 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Ao menos 6 pessoas ficaram feridas. Aqui no Brasil, o inverno começou com chuva no norte, no nordeste e no sul do país. Já no centro-oeste, a seca continua e já dura mais de 100 dias. A previsão do tempo hoje é com Mariana Bispo. Olá, Mari, boa noite. Como é que será a nova estação? Boa noite para você, Cris, Fara e a todo mundo. Teremos um inverno menos frio e com chuva abaixo da média em grande parte do centro-sul do país. O volume de água será acima do normal apenas em Alagoas e entre Rondônia e o Ceará. A tendência é de temperaturas altas, entre 27 e 30 graus, em toda essa área vermelha aqui do mapa, uma pequena área ali do Mato Grosso do Sul. Amanhã, uma frente fria se afasta da região sul e o sol volta a predominar. No leste catarinense, onde choveu forte no fim de semana, previsão apenas de pancadas isoladas. A terça-feira será de tempo firme no centro-oeste e entre Rondônia e o interior do Nordeste. Atenção, porque nessas regiões a umidade do ar fica abaixo do ideal. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, tempo fechado e máximas de 20 e 23 graus. Em Goiânia e em Palmas, sol de 30 e 34 graus. Em Salvador, céu nublado e com chuva amanhã, faz 29. Em Manaus, pancadas de chuva e máxima de 32 graus. Aqui na capital paulista, o friozinho, claro, continua e pode garoar. Mínima de 14 e máxima de 21 graus. Ao longo da semana, as temperaturas vão subir um pouquinho, Fara. O Mariana, o David Batista em Jataí, Goiás, abre o nosso Tempo Delivery de hoje e ele está ansioso pela chuva. Vai cair chuva amanhã em Jataí ou não? Pois é, não tem previsão de chuva para os próximos dias não, viu, David? O tempo vai continuar firme. Máxima amanhã de 31 graus. E a Ângela, que manda abraço para todos aqui, quer saber como é que fica o tempo em Bicas, Minas Gerais. Também não tem chuva aí não, viu, Ângela? Sol entre nuvens, amanhã mínima de 14 graus e máxima de 25 graus. Participa também com a gente aqui do nosso Tempo Delivery com a hashtag Você no JR nas redes sociais. Boa semana, Cris e Fara. Muito obrigada, Mari. Para você também, Mariana. Nós estamos acostumados com robôs em fábricas, histórias de ficção e filmes, não é verdade? Mas alguns já fazem parte do nosso dia a dia. Aqui em São Paulo, 2 garçons robôs chamam a atenção da clientela. Nesse quiosque tem tudo que o ser humano gosta. Casquinha, sorvete, calda de chocolate, menos o ser humano. O que você achou do atendente ali? Legal. No atendimento robótico, nada de contato com o alimento. Em tempos de pandemia, até que é uma vantagem, mas o robô levou o sorriso do atendente embora. Só não levou a satisfação do cliente. Achei super legal, super inteligente, sabe? E também, assim, divertido também, que depois que ele faz o sorvete, ele dá tchauzinho, agradece. A pandemia acelerou o futuro do mercado de trabalho. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, nos próximos 5 anos, essa transformação tecnológica deve eliminar 85 milhões de empregos para a automação. Mais 97 milhões de novas vagas serão criadas. Se você for avaliar e olhar friamente aqui, você tem um robô no lugar de uma pessoa. Mas é isso que eu falei, né? Você pega toda a cadeia, tem muita gente envolvida por trás, ele tira um, mas em compensação gera vários outros empregos por trás, o saldo acaba sendo positivo. Os eventos presenciais vão deixar de existir? Absolutamente. Eu não acredito nisso. Então, eu acho que o nosso grande aprendizado é utilizar a tecnologia a nosso favor para melhorar a nossa forma de relacionamento humano. Tiago perdeu o emprego de vendedor e estuda para fazer aplicativos de celular. Agora, quando eu fiquei desempregado mesmo na pandemia, eu comecei a estudar um pouquinho mais, porque eu sei que essa vai ser a nova linguagem que a gente vai ter. Os sites já estão tomando esse caminho. O computador agora, os robôs também, vai estar nas lojas também.
Olhando assim, é um restaurante como outro qualquer. A diferença está na garçonete. E nem pense em atrapalhar o trabalho dessa funcionária, que ela faz cara feia. Com licença, você fica no meu caminho. A simpatia tem nome. M. Essa atendente veio do Japão e é controlada pelo computador. Uma novidade que aumentou a clientela. Ela é assim, além de ser eficiente, ela é carismática, né? Ela acaba conquistando os pais, os adultos, as crianças e a gente aqui também que trabalha o dia inteiro acaba sendo bem legal. O dono do restaurante conheceu a nova funcionária pela internet e fechou o contrato na hora. O investimento não foi divulgado, mas o sucesso do robô já valeu a pena. A Amy é tão eficiente que não precisa nem chamar, basta comprar e esperar na mesa que ela traz até o cliente. Olá, aqui é o seu prato. Você poderia tirar isso da minha bandeja e tocar minha mão. Obrigado, Amy. Tchau. Obrigado, aproveite o seu tempo. A Amy só tem 3 anos de idade, mas se depender da eficiência, com vida longa pela frente. Super tecnológica, né? Surpreendeu a gente, hein? A gente foi super bem atendido no caixa. E você tem a parte aí lúdica da Amy, que vai trazer a comidinha dele aqui. A tecnologia pode até ser um avanço, mas nem tudo ela descobriu como resolver. Só atender já tá ótimo, eu acho. Já tá de bom tamanho, mas pra paquerar, não. Obrigado, aproveite o seu tempo. Entre o robô e o garçom, eu fico com o garçom. Com certeza. Jornal da Record termina aqui. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã sem falta. Até lá. Excelente noite para você e até amanhã.